Amém. 1 Samuel 9, verso 5 diz: Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: Nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Amém. Deixe sentar em nome de Jesus. Qual é a situação aqui? Saul, um pastor tão conhecido daqueles tempos, uma das práticas mais comuns, se desgarrou dos seus cuidados lá, pelo jeito, mais de uma jumenta, porque aqui diz no plural, preocupar-se com as jumentas. Então ele perdeu umas jumentas lá do rebanho do seu pai, e ele passou a ir atrás dessas jumentas, olha, pelo que entendemos, por um bom tempo. Quer dizer, eu imagino que Deus escondeu as jumentas dele, que o homem percorreu tudo, ninguém viu jumenta nenhuma, ele foi parar lá não sei aonde, andou muito. Deus tem planos tremendos. Com os planos de Deus, ele coloca coisas diante dos nossos olhos, e com os seus planos ele também tira coisas de diante dos nossos olhos. O que nós precisamos é ter paz e entender que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Irmão, eu me fio nisso. Quando alguma coisa está me atrapalhando, eu estou querendo realizar alguma coisa, surgem empecilhos, coisas se atravancam, sabe o que eu faço? Eu aquieto meu coração e digo: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu sei que eu amo a Deus. Você não sabe quem você ama? Você não sabe quem você odeia? Você não sabe quem você quer bem, ou se porventura quem você queira mal? Você não sabe? Você não tem domínio sobre esse teu sentimento? Pois bem, eu sei que eu amo a Deus. Então eu descanso nessa passagem bíblica, que me parece que foi o apóstolo Paulo que a mencionou. Eu creio nisso, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Pois a Escritura diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? Então, quando eu vejo, eu tenho um compromisso e não consigo resolver uma situação, eu largo de mão. E graças a Deus, nada nunca fica em falta, tudo vai caminhando tranquilamente. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa oportunidade. O que queremos, que eu acredito ser um projeto de Deus nessa noite, é entendermos o Deus do chamado impossível. Dá para você olhar num deserto e ver um homem com seu amigo procurando algumas jumentas. Viu jumenta por aí? Não vi não. Viu jumenta por aí? Não vi não. Não, parece que tinha uns animais pastando lá não sei aonde, já vão para lá. Viu jumenta por aqui? Não vi não. Um homem totalmente simples, procurando jumenta. No que ele está procurando jumenta, Deus está traçando um plano para ele ser rei de Israel.
Esse é o título da mensagem de hoje. O Deus do chamado impossível. Aonde que Saul iria imaginar que, procurando pelas jumentas, ia parar diante de um profeta, e esse profeta ia dizer para ele: vem cá, está aqui, ó, derramar um azeite na cabeça dele e dizer assim: tu serás rei de Israel. Irmão, cai na real. Só um Deus do impossível pode realizar tamanhas coisas. E fica bem atento a essa mensagem de hoje, meu irmão. Fica muito atento a essa mensagem de hoje, muito, porque ela é uma mensagem de libertação. Eu conheci muito crente que ficaram para trás, sabe por quê? Porque eles diziam o seguinte: não, mas João Batista era João Batista. Não, mas Pedro era Pedro. João era o João, né? Caramba! Como se esses homens tivessem nascido predestinados. Até diziam: Jesus era Jesus, né? Ora, Jesus era Jesus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Não sangrou, não chorou, não teve sede, não teve fome, não foi tentado pelo diabo. Qual a diferença entre nós e ele? Nenhuma! Volto a afirmar, nenhuma. Tanto nenhuma que ele disse: a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Entendeu? E o nosso mediador, o mediador entre o homem e Deus é quem? Jesus Cristo, homem. A Bíblia enfatiza isso. Jesus Cristo, homem. Muita gente não entende isso, que o Verbo se fez carne, Jesus Cristo, homem. Muita gente não entende isso. No tempo da Igreja Batista, na Igreja Batista não se levanta líderes. É impossível se levantar líderes de uma Igreja Batista. Por quê? Porque a visão é completamente atrofiada. Quando se dizia assim: caramba, viu? Que palavra Isaías teve? Viu que visão Isaías recebeu? Não, mas peraí, Isaías era Isaías, né? Então o que eu estou fazendo aqui? O que me adianta? Se eu estou cultuando uma doutrina utópica, eu nunca vou ser nada, todo mundo foi tudo e eu não vou ser nada. O que eu estou fazendo aqui? Vou jogar futebol, vou pegar um windsurf, vou procurar o que fazer. Ao contrário, hoje eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu estava certo quando eu discutia com os meus irmãos batistas. E eles diziam: não, mas tu está querendo se comparar a João Batista. Eu dizia assim: eu posso ser mais do que ele. Só vai depender de quê? Da minha busca e do meu empenho. Se eu jogar a minha vida como holocausto no altar de Deus, eu posso até ser mais que ele. Não é essa a regra do Evangelho, não? Buscar-me-eis e me achareis. Clama a mim e responder-te-ei. Essa é a regra. Agora, quem está... Não, sabe como é, né? João era João. Jesus era Jesus, Pedro era Pedro, Paulo era Paulo, Paulo era Paulo. Paulo não passou de um assassino, meu irmão. Só foi alguma coisa de valor mesmo quando Jesus o encontrou na estrada de Damasco. Fora isso, era um assassino, a caminho do inferno. O Deus do chamado impossível. Como é que alguém está procurando jumenta? E alguém diz para ele assim: tu vai governar o povo de Deus. Tu não vai ser simplesmente o líder de uma nação. Não. Você vai governar o povo de Deus. É muito mais do que ser um presidente. Muito mais do que um governador. Muito mais do que um líder de Estado. Muito mais do que Nero. Muito mais do que um líder de qualquer nação. Além de líder do povo de Deus. Qual o cargo que tem maior do que esse? Este foi Saul.
Como que alguém poderia imaginar um chamado tamanho na vida de um homem saindo perguntando pela rua: viu jumenta por aí? Alguém viu jumenta pastando por aí? O que você está procurando? Jumenta. Eu estou procurando as jumentas lá do rebanho do meu pai. Vocês viram? Não, ninguém viu nada. E Deus olhando para ele: não, ninguém viu tuas jumentas, deixa comigo. Irmão, você pode estar por aí em funções naturais, mas Deus está olhando, lá dentro do teu coração. Se mesmo lá você está lá, qual é a sua profissão? Você é pedreiro, está jogando uma massa na parede, e Deus está de olho em você. Está procurando jumenta? Deus está de olho em você. Está, sei lá o que se faz nessa vida, está serrando lá metendo serrote em algum canto, Deus está de olho em você. Está trabalhando lá no serviço burocrático, Deus está de olho em você. Você é um segurança de banco, está lá na porta do banco, correndo maior risco, aquilo não compensa salário de jeito nenhum. Você está lá na porta do banco, tomando maior conta do patrimônio dos outros, Deus está de olho em você. Chega uma hora, meu irmão, que você vai sair procurando alguma coisa, e quando você sair procurando alguma coisa, Deus te encontra. Esse foi um mistério. Quem puder entender essa frase, meu irmão, porque eu nem consigo explicá-la. Saul é esse homem que sai procurando alguma coisa. Para ele a coisa é totalmente natural, mas Deus está com um plano caminhando por sobre ele, um plano totalmente espiritual. Vamos mais adiante, 1 Samuel no capítulo 16. Primeiro Samuel no capítulo 16. A partir do verso 10 diz assim: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha como Deus tem um chamado na vida de pessoas em condições improváveis. Por quê? Porque Deus não está observando o que você está fazendo, mas Deus está observando como você está fazendo. Nós vamos ver que depois Davi, quando ele diz que guerreou contra um leão, contra um urso, ele tem a expressão de dizer assim, ele não diz: eu sou valente, eu sou guerreiro, eu não fujo a nenhuma peleja, eu vou contra esse incircunciso filisteu. Não, ele diz assim: não, o Senhor Deus me livrou das garras do leão, das garras do urso, o Senhor Deus também me livrará deste incircunciso filisteu. Então Deus não está olhando o que você está fazendo, Ele está olhando como você está fazendo. Não importa, meu irmão, quem é você por fora, não importa o que você tem por fora, o que interessa é o que você tem por dentro. Quando muitos podem dizer: você não vale nada, você é um orgulhoso, você é um prepotente, você é um arrogante, você é o abecedário inteiro. Não interessa, o que interessa, só tem valor o que Deus diz que você é. Não interessa o que homens dizem que nós somos. Porque quem tem o poder de levantar ou abater é Deus.
Que conta nós temos a prestar para homens? Não temos nada. Uma vez, primeira ou segunda reunião aqui nesse lugar, quando o Senhor disse para mim: vai para a tua casa e funda a minha igreja. E eu, numa reunião, foi a primeira ou segunda reunião que tivemos aqui, foi bem breve, apareceu um irmão, e eu pregando e orando e dizendo: Deus, derrama o teu poder, eu quero ver os mortos ressuscitarem, eu quero ver os paralíticos andarem, eu quero ver os coxos, sabe, se levantarem, eu quero ver o teu poder, e pregando com ousadia, buscando em Deus. Está no comecinho do ministério. Um irmão virou para mim e falou assim: ó, irmão, ainda usou o nome do Senhor, Deus manda você ir mais devagar. Irmão, quando você está no caminho certo, não tem essa de devagar, não. Sabe por quê? As pessoas não conseguem alcançar o que você está alcançando, o entendimento que você está alcançando, a fé, a ousadia, a estrada pela qual você entrou. E muitas pessoas que veem a estrada que você entrou, mas não têm coragem de entrar, querem é te tirar dela. Não tem a disposição que você tem. Pois eu não reduzi nada, eu fui em frente mesmo, e olha onde nós chegamos. Olha onde nós chegamos. Olha o destaque que hoje Geração Jesus Cristo tem com relação a todas as igrejas que há no mundo. Olha onde nós chegamos. Nenhuma igreja preocupa ninguém. Nós somos uma pedra de tropeço para as obras do diabo, que se sentem incomodadas conosco dia após dia, noite após noite. Deputados se juntam com os homens do poder público para apresentar as nossas causas, para levar diante deles os nossos vídeos. Sabe por quê? Porque eu não reduzi a minha caminhada, não. Eu me tornei um atleta na corrida do Evangelho, e cada dia eu corro mais e mais. Aqui, Davi está lá no campo, e os bonitões todos passaram diante de Samuel. E Samuel está ali diante de Deus. Ele viu um bonitão passar e falou: esse aí deve ser. Quando ele vai, Deus: epa, Samuel, peraí, senta aí, fica quieto. Não é esse não, Senhor, não é esse? Não é esse. Aí ele aprendeu a lição, passou o segundo, ele ficou na dele, Deus falou: não chamei esse. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Passaram-se todos. Aí Samuel: acabaram-se os filhos? Irmão, você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do quanto Davi era desprezado? Eu vou dizer uma coisa para você que você não sabe. Passou o sétimo filho diante de Samuel, ele esperou que o pai falasse alguma coisa. O pai ficou calado, porque achou impossível que Davi pudesse servir para alguma coisa. O pai de Davi, Jessé, achou impossível. Quando passou o sétimo e nenhum deles foram escolhidos, Jessé cruzou os braços. Foi Samuel que virou para ele e disse assim: vem cá, não estou entendendo, tu não tem mais filho não? Acabou os teus filhos? Ele falou: não, tem um lá no campo, né? Tem um lá no campo. Tem um lá no campo, que você não está dando nenhum valor para ele. Vai lá buscar ele, porque nós não. Olha o que Samuel faz, olha a honra que Samuel dá a Davi, na cara do pai que o está desprezando e de todos aqueles irmãos bonitões. Samuel diz assim para ele: manda chamar o teu filho então que está lá no campo, porque nós não nos sentaremos na mesa para comer, enquanto ele não nos der a honra da presença dele.
Aí vem um moleque ruivo, bonitinho, aparente, bonitinho, legal, um adolescente, desprezado a todo custo. Nós vamos ver na história lá na frente, quando Davi vai assistir a guerra, os irmãos dele escurraçam com ele. O que tu vieste fazer aqui? Com quem tu deixou aquelas poucas ovelhas lá? Davi é escorraçado, Davi é discriminado até pelo pai. Ninguém imaginou que aquele moleque que cuidava de ovelhas pudesse se transformar no que se transformou. No rei de Israel, um homem que recebe o título de homem segundo o coração de Deus. Um homem que fica na história de uma maneira tão impressionante que Jesus Cristo é chamado de filho de Davi. Todo mundo passou a esperar um Messias desde que ele nascesse na cidade de Davi. Irmão, nós não somos nada, mas o nosso Deus é tudo. Não podemos marcar a nossa história nem a nossa vida, mas o nosso Deus a transforma em uma glória jamais vista. Desprezado. Tu não tem mais filho, não? Eu tenho um lá no campo, mas não é possível. Aquele não é possível. Tu tem mais um? É só mais um que tu tem? Se é mais um, não tem dúvida, é esse. Porque Deus falou para ele: vai na casa de Jessé, porque eu tenho um rei lá. Enquanto uns estão olhando para você apenas como alguém que cuida das ovelhas, desprezado, impossível. Ora, tinha muita gente na frente de Davi. Irmão, tinha muita gente na frente de Davi. Olha, tem uma mensagem nova aí para você. Tinha muita gente na frente de Davi. Você entendeu? Às vezes você olha a fila, tem muita gente na tua frente, mas a tua vez vai chegar mais rápido do que o que tu pensa, porque o que tem de gente reprovada nessa caminhada é impressionante. Quando tu pensa assim, tem ali 2 vagas, tem 500 na minha frente, permanece firme. Não importa se tem 2 vagas e tem 500 na tua frente. Deus não escolhe quem chegou primeiro. Deus escolhe quem se posicionou primeiro. Deus escolhe quem aprendeu primeiro. Deus escolhe quem se rendeu a Ele primeiro. Deus não escolhe quem chega primeiro, mas quem se curva a Ele primeiro. Se você ir mais adiante, em Juízes, ou melhor, voltando, né? Você tem que voltar aí. Depois do livro de Josué, você tem Juízes no capítulo 6. No verso 11. Juízes 6:11 diz assim, olha que história maravilhosa. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Irmão, parece que Deus tem
usar uma expressão aqui com todo respeito a Deus e entre aspas, Deus tem uma psicose por escolher o menor e o mais fraco. Porque a Escritura, o Senhor Jesus mostra, que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Escolheu as simples para confundir os complexos, os líderes. E aqui nós vemos esse episódio fantástico, em que Gideão diz no verso 13, respondeu Gideão ao Senhor meu, o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito das tuas maravilhas que nossos pais nos contaram? Dizendo que o Senhor nos fez subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O que tem dentro de Gideão, meu irmão? Ele está achando que foi desamparado, ele está ali malhando trigo para esconder dos midianitas, para que o seu povo tivesse alguma subsistência, sua família. Ele se considera o quê? O menor na casa do seu pai, as suas propriedades são as menores. Ele está numa condição que ninguém jamais olharia para aquele homem e diria: ali está a redenção de Israel, ali está aquele por cujas mãos Deus nos dará a vitória contra os nossos inimigos, ali está aquele com quem o anjo do Senhor vai falar. Você sabe quem é o anjo do Senhor? A segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, o unigênito do Todo-Poderoso. Ele desceu da glória para sentar-se debaixo de um carvalho e falar com Gideão. Quem poderia imaginar isso? Tem Gideão aqui nessa noite? Tem Saul? Tem Davi? Sabe, irmão, essa mensagem é de libertação, para que você entenda que não importa o que você tenha, não importa como você seja visto, deixa que por fora os bichos te consumam, mas por dentro brilha como a glória de Deus. Eu entrava numa igreja, meu irmão, por fora no bagaço, de roupa rasgada, nem namorar comigo as meninas não queriam, porque não queria namorar pobre. Tinha menina na igreja que dizia assim: eu só namoro quem tiver carro. Hoje elas andam a pé, eu ando de carro. E não estou jogando palavras ao vento não, andam a pé mesmo, e eu ando de carro. Hoje elas vivem de casa de favor e alugada, eu não, eu tenho casa própria. Irmão, não importa como te veem, importa como Deus te vê. E o Senhor Jesus disse assim: eu não vejo como vê o homem. Palavras de Samuel também, quando Deus fala com Samuel: ô Samuel, esse bonito aí eu não escolhi, porque eu não vejo como vê o homem. O homem que, o primogênito, era um homem altão. Davi era um pivetinho, meu irmão, era um molequinho. Então, meu irmão, você acha que há um grande chamado na sua vida? Você não é nada, você é um pobre coitado. Como você acha que há um grande chamado na tua vida? Tem exemplo bíblico para você acreditar nisso? Se tem, meu irmão, dá glória a Deus. Então, se realmente tem exemplo bíblico para você dizer assim: eu sou pó e cinza, mas se Deus soprar sobre você, eu sou um vale de ossos secos, mas se o Espírito pairar sobre ti. Então, meu irmão, acorda, a mensagem de hoje é libertação. Sai desse túmulo, acorda de vez. Dá para imaginar que aquele homem, depois de 4 dias, ia sair do túmulo? Quem acreditou naquilo? Cadê Lázaro para testemunhar? Não precisamos de Lázaro, nós temos aquele que o ressuscitou.
Aqui Gideão está dizendo: mas o Senhor nos desamparou, com que livrarei Israel? Ele diz no verso 15: ai, Senhor meu, com que eu livrarei Israel? De que forma? O Senhor está brincando comigo? Tudo que eu tenho é o mínimo, é o menor. Eu mesmo sou um menorzinho. Com que eu livrarei Israel? E você pode dizer assim, meu irmão: com que? Com que eu farei a obra do Senhor? Como eu a farei? Com que eu trarei conquistas para o reino de Deus? Como? De que forma? De que maneira? Em qual condição? Meu irmão, você tem tudo que Deus precisa. Porque tudo que Deus precisa é um coração quebrantado e contrito. É só isso. Esquece o teu ouro, esquece a tua prata, porque Ele é dono do ouro e da prata. Esqueça as tuas armas, porque Ele tem todo o arsenal. Esqueça o teu exército, porque Ele é Senhor dos exércitos. Esqueça as tuas carruagens, os teus cavaleiros. Esqueça tudo, porque Ele é dono de tudo. Esqueça tudo. Apenas apresente para Ele um coração quebrantado e contrito. Você tem isso? Se você tem isso, você tem o que Deus precisa. Vamos ainda, caminhando para o final dessa mensagem, nessa noite, lá em Lucas. Lucas no capítulo 5. Lucas 5, a partir do verso 1, diz: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto dizendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Você sabe quem foi Pedro? Pedro foi aquele homem que, de tudo que era lugar, das cidades circunvizinhas, as pessoas traziam os coxos, os paralíticos e até os mortos, e colocavam tudo enfileirado, deitado assim, ó, de um lado e de outro, para Pedro passar no meio do corredor. E quando Pedro ia passando no meio do corredor, a febre de uma criança saía. Ele ia caminhando, a sua sombra e a sua presença, sombra é símbolo de presença, a sua presença em cada um que ele passava, a perna do coxo ia crescendo, o braço do outro ia também esticando, o morto começava a se mexer. Pedro ia caminhando e ele ia, era um silêncio total diante dele, mas atrás era glória e aleluia tremenda, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Pedro vai caminhando,
Quando alguém morria, alguém corria, vai buscar Pedro, e Pedro chegava na casa e ressuscitava os mortos. O Pedro foi uma glória tremenda, mas sabe quem era Pedro? Igualzinho eu e você. Senhor, aparta-te de mim, eu sou um homem pecador, eu não sou digno de olhar para os teus pés. Mas sabe o que ele me disse? Não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. Liberta-te, irmão. Você está pensando que Pedro veio do céu? Pedro nasceu de um ventre igual eu e você. Você está pensando que João Batista veio do céu? Nasceu de um ventre igual eu e você. Tem que entender isso, irmão. Isto é a libertação. Ou seja, o que eles foram, nós podemos ser iguais. E se buscarmos mais ainda, dentro da dispensação de Deus, podemos ser até mais. E eu não tenho dúvida nenhuma nisso que digo. Dúvida nenhuma. Eu fui liberto disso bem cedo. Porque as pessoas ficam se arrastando dentro da igreja. Eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo. Eu não posso fazer isso. Não, tem gente lá. Não, se o pastor precisar, tem muita gente para fazer isso, tem muita gente para fazer aquilo. Meu irmão, não interessa quem tenha para fazer ou deixar de fazer. O que interessa é sobre quem os olhos de Deus estão. Você tem andado de maneira que os olhos de Deus estejam sobre você? Você conheceu um homem chamado apóstolo Paulo, que tinha tanta unção que pegavam os aventais dele e levavam. Onde é que tem enfermo aí? Vamos lá aqui, ó. Está aqui o avental de Paulo, tocava no enfermo, o enfermo curava. Onde é que tem endemoniado aqui? Pegava o avental de Paulo, encostava no endemoniado, o demônio, batia em retirada. Você sabe quem foi Paulo? Você sabe o que Paulo falou a respeito dele mesmo? O Senhor Jesus, por último, apareceu a mim como um abortivo. Foi isso que ele disse a respeito dele. Um homem que matou e fez crentes blasfemarem pelas suas torturas. Um lixo humano. Mas todo lixo, quando se depara com a fornalha de Deus, meu irmão, vira uma glória. Não sepulte a sua vida. Não destrua os planos de Deus na sua vida pela sua própria incredulidade. Quem foi Amós? Aquele homem cheio da unção, da autoridade, do poder. Quem foi Amós? Amós foi um homem que disse: eu não era profeta nem filho de profeta, eu era apenas boiadeiro, cultivador de sicômoros, mas o Senhor se manifestou a mim e disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Sabe, meu irmão, eu também não era nada. Eu olhava para a minha vida na frente, eu não via futuro, eu fui caminhando, e um dia eu disse para uma pessoa, em especial eu disse para uma pessoa: eu não tenho nada, mas eu tenho uma fé que eu tenho certeza que Deus vai honrá-la. O que nós estamos vendo? Para resumir a nossa mensagem, né? Se é que pode. Estamos vendo, irmãos, homens comuns. Homens comuns, mas com um chamado incomum. Estamos vendo pessoas totalmente normais, como qualquer outro, que chora, que sorri, que brinca, que se diverte, que tem seus problemas, pessoas que passam dificuldades, pessoas que têm suas lutas, pessoas que às vezes adoecem, têm as suas enfermidades, têm as suas guerras, pessoas que suam a camisa, que precisam ganhar o pão de cada dia, mas Deus está de olho neles. Pessoas que estão ali numa vida totalmente normal, outros não são nem normais. São assassinos, perseguidores, maldizentes, blasfemadores, não são nem normais, porque isso já não é normal, isso já é um distúrbio de caráter e de personalidade, pois ainda assim estão sujeitos a receber a manifestação do Todo-Poderoso. O que vemos na vida desses homens não é um cenário histórico de antecedências eclesiásticas e espirituais. O que vemos na vida destes homens eram homens que no seu passado não tinham nada
mas dali para frente do encontro com Jesus Cristo, passaram a ter tudo, muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, irmão, guarde essa mensagem. O Deus do chamado impossível, é isso que Ele quer fazer na sua vida. Quando você olha para si mesmo e diz, não, isso não é possível, Deus está dizendo, é possível. Não, eu não tenho condições disso, Jesus está dizendo, você tem condição sim, eu te capacito. Quando Deus capacita, nós temos condições para tudo, meu irmão. Hoje, eu sou uma pessoa feliz e alegre, não importa o que venha pela frente, o que eu tenha que passar, porque eu sei, ninguém precisa me dizer, eu sei que estou fazendo a obra do meu Senhor Jesus, e quer seja pela vida ou pela morte, eu quero que Ele seja glorificado. Agora, se eu fosse ficar dizendo, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não sou capaz, e se eu deixasse isso se transformar numa barreira para que eu buscasse a face do Senhor e visse a sua glória, eu realmente nunca veria. Outra coisa, meu irmão, não tem limite de idade. Samuel era um garotinho quando começou a ouvir a voz do Senhor. Moisés tinha 120 anos e tinha o fôlego de um menino subindo o Monte Sinai. Não tem idade, não se sepulte, nem se considere ingênuo, deixa Deus fazer a obra que Ele tem a seu tempo na sua vida. E assim, o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Nós recebemos de Deus essa noite uma bênção muito grande, meus irmãos, porque a bênção de Deus hoje veio mesmo na palavra. Muitas pessoas que estão aqui hoje foram libertas. O Senhor Jesus mostrou correntes sendo quebradas, correntes que aprisionavam o entendimento das pessoas que se achavam e estavam esquecidas dentro da igreja, pessoas que achavam e ela não servia mais para nada. O Senhor mostra e serve sim, meu irmão, você serve sim. Deus quebra as cadeias nessa noite. Aleluia. Deus mostrou as correntes sendo partidas como uma exclusão que acontecia na corrente. Deus me mostrou essa visão das correntes explodindo, meu irmão. Você foi liberto, nós fomos libertos nessa noite. Nós podemos adorar o Senhor, nós podemos louvar o Senhor, nós podemos ser usados por Deus sim, porque o teu entendimento foi aberto nessa noite, meu irmão. Dá glória a Deus, meu irmão. Agradece a Deus, porque você foi liberto nessa noite por Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus.